Yeah. Vamos aqui esmiuçar um pouco a educação. Certo. O que é que nós, quando falamos de educação, e se tivéssemos que falar da excelência do ensino, e se tivéssemos que falar do custo de formação dos estudantes, o que é que faz um deputado de oposição? Um deputado de oposição diria o seguinte: Vossa Excelência, senhora ministra, por gentileza, quantos mil alunos estão matriculados no ensino de base? X. Quantos mil estão matriculados no ensino fundamental? Y. Quantos mil estão matriculados no ensino superior? X. Vossa Excelência me está a falar de 2 milhões de estudantes em todo o país. O orçamento cabimentado daria para ter 8 milhões de estudantes. Vossa Excelência está a trazer aqui uma proposta de orçamento que estás a dizer, em outras palavras, se eu dividir o montante atribuído à educação pelo número de alunos matriculados, daria, por cada aluno, está a corresponder a $1.300 por mês de custo público. Num momento tão crucial como esse, você está tendo, veja a delicadeza do que eu estou a falar, o orçamento é pouco atribuído à educação. Certo. Mas a educação, o opositor tem que compreender, a educação é o número de pessoas que eles atendem, e o número de pessoas que eles atendem é o número de matriculados no sistema de educação do país. Sim. Então, se o orçamento, eu como opositor estou achando que o orçamento é pouco, mas a senhora pertence a um governo criminoso, as pessoas têm que entender isso. Quando você é opositor, há um nível de indignação e de revolta, que você não é porque você tem um linguajar fulo, um linguajar barato, que está a chamar o político de bandido, que está a ofender. Não, não é ofensa chamar um político, um governo que adota orçamento do gênero, de bandido. Porque é uma ação criminosa, dolosa. Certo. Ele lesa a pátria. Ele anula o sonho de desenvolvimento e de progresso de uma nação. Nós, como opositores, estamos a defender que esse orçamento é pouco. Mas vocês, como governo, até esse pouco, vocês estão a desprezar o nosso povo. Por quê? Esse pouquinho, na mão de atores à altura, dava para formar mais alunos. Você está a dizer para mim que o custo de formação do angolano é superior a $1.300 por mês. O que vocês têm que compreender? E quando você pega o orçamento atribuído para o ensino superior, vais perceber que o custo de formação do estudante de ensino superior é superior a $2.700 por mês. Muito dinheiro. Então, as pessoas não estão a compreender. As pessoas não estão a saber fazer a oposição. As pessoas ou estão a colaborar com essa ditadura, ou são comparsas. Ou então há um limite de capacidade analítica, a capacidade crítica está muito aquém do que se precisa para fazer frente à incompetência do MPLA. Você tem um montante Y atribuído ao ensino superior. O dinheiro atribuído ao ensino superior entende-se que é para os estudantes que fazem faculdade e que fazem pós-graduação e mestrados. Estás a compreender o que eu estou a dizer? Sim, sim. O orçamento atribuído ao ensino superior é para formar quadros de ensino superior. Certo. Pronto. O professor, os funcionários do ensino superior, de limpeza, qualquer que seja a área que trabalha para o ensino superior, é o custo operacional de formação dos quadros do ensino superior. Se você diluir isso, não pode o custo maior desse orçamento ser atribuído, ir para os salários da máquina, não os professores, não os pesquisadores. Aí a parcela maior vai para o aspecto burocrático da unidade de ensino superior. Isso é uma gestão dolosa. Certo. É uma gestão criminosa. Você não pode, vou te dar um exemplo, você não pode ter uma ONG que atende a crianças em risco, crianças pobres, crianças que comem no lixo, e aí quando vão ver o plano de gastos, vão perceber que 80% do orçamento atribuído para ajudar as crianças em risco está associado ao salário de quem assiste às crianças. E 20% é para comprar comida, roupa e assistência às crianças. Tem algo, a fórmula está errada. Muito errada. Porque você não pode apelar que vai ajudar as crianças, e aí você traz para a boa parcela para os seus salários,
e aquilo que ia ser a comida para as crianças, as roupas para as crianças, aquilo que ia ser o lazer das crianças, o entretenimento das crianças, não tem. E o apelo foi para as crianças. O apelo não pode ser para o ensino superior. E a hora que você pergunta quantos alunos o país tem do ensino superior, X, divide esse montante por cada aluno, $2.700, o custo mensal para formar um quadro em Angola ensino superior. Eu, como presidente, antes de ir para o plenário, a oposição antes de me vacalhar, a oposição antes de me chamar de nomes, eu não vou perceber que a minha equipe é bandida? Eu não vou perceber que há algo ilícito nisso? Eu não vou dar conta que essa proposta lesa a minha pátria? Essa proposta é na contramão do meu sonho de transformar esse país, de governar esse país como se deve? Eu não vou perceber isso. Quem seria eu? Seria membro de uma gangue? Isso que a oposição devia dizer no plenário. O vosso presidente teve contato com isso que a senhora traz aqui? O vosso presidente sabe que o custo que vocês estão pondo aqui, pelo número de presos que temos, é superior a $1.400 para cada preso por mês? O vosso presidente sabe que o custo de formação superior é superior a $2.700 ao mês? Com tão poucos alunos? Quando tantos estão fora do sistema de ensino? Os senhores querem que a gente aprove o apartheid acadêmico? Vocês estão a apartar um povo do sistema de ensino? Vocês estão mantendo a lógica do ensino colonial, onde para ter faculdade tem que se mudar para a capital de uma província? É com esse orçamento, com esse plano de gasto, porque não basta discutir somente o montante atribuído. É para que está sendo atribuído? É o plano de gasto. É o plano de gasto que você percebe que este grupo que governa o país vai gerar benfeitorias, vai gerar melhoria na vida das pessoas. Eles têm que responder. Uma PES, a ministra lá, o ministro, tinha que responder quantos mil empregos vocês acham que esse orçamento vai gerar? E de que maneira esse orçamento gera? Então, se não houver atores que consigam levar o governo a um debate do gênero que aqui estou a começar a pôr, ele vai fazer show no parlamento. A ministra chega, fica na frente deles, fazem perguntas que geram conforto para a ministra. Parece que combinaram. Parece que combinaram. Põe a ministra na frente, desperdiça a ministra, manda a ministra de volta para casa confortável, com perguntas muito suaves. E eu venho aqui e digo assim, Filomeno, me chame. General Gato, Adalberto, chamem para nós falar nos bastidores. Chamem a equipe nos bastidores antes de ir no plenário. Vamos conversar. Vai parecer que eu sou arrogante. Chamem, vamos. Quando a ministra chegar no plenário, ela vai sair sufocada, vai sair com certificado de incompetência, vai sair com a exoneração pronta. Porque o próprio presidente deles vai compreender o que significa má governação. Ele sozinho, ao ver o debate na televisão, quando as imagens chegarem de como foi avacalhado a sua equipe de ministros no plenário, ele sozinho vai descobrir que eu não tenho as ministras, os ministros certos para essas funções. Porque ele ia receber uma bateria de perguntas que nós íamos preparar para os deputados. Era essa a minha proposta. Falei para o Filomeno, me traz os deputados nos bastidores. Vamos fazer aqui um tanto de perguntas, vamos esmiuçar esse orçamento, vamos escamotear, vamos farelar o orçamento, vamos ver onde estão as gasosas escondidas, onde está a fraude escondida no orçamento. A fraude eleitoral começa nos orçamentos. O dinheiro que vai ser usado para comprar as consciências está escondido dentro dos orçamentos. O superfaturamento, o MPLA vai com superfaturamento dizer que vai formar um estudante a $2.700, não vai vir escrito. É o deputado que vai fazer perceber. A senhora, esse plano de gasto que estás trazendo à minha frente, estás a dizer, em outras palavras, que vais gastar $2.700 para formar um aluno por mês, um aluno do ensino superior. Por que não privatizam o ensino se for assim? Vamos pagar aos privados os $50 por mês. Porque os $50 por mês dá para manter o banheiro limpo, dá para pagar o salário dos professores e vamos triplicar, centuplicar o número de alunos superiores. Estamos a perder tempo, está nos faltar o sentido de compromisso com a vida e com a história. Então, você vai manter 300 mil estudantes
quando você podia ir para 3 milhões de estudantes com esse orçamento? Porque estamos a falar de homens à altura de fazer uma grande revolução e de edificar um país, com todas as injustiças que se abatem a nós. São inúmeras injustiças. É injusto o petróleo ser nosso, e quando você pergunta aquele montante quanto nos pertence, nós temos menos de 15%. Menos de 15% daquele petróleo é nosso. Menos de 15%. É injusto. É injusto que aqueles que recebem os 15% não tenham inteligência para propiciar dignidade a seu povo com tão pouco que recebe. Ainda planejam como vão defraudar o seu povo. É injusto. Também é injusto que uma oposição leva pessoas daquele tipo no parlamento para fazer tão pouco, para questionar tão pouco aquele governo de incompetentes. Também é injusto. Certo. Está-nos faltar atores que possam, a sua forma de pensar e de defender a juventude, de defender a criança, de defender o idoso, possam propiciar dignidade às pessoas nesse país. A vida tem que valer a pena viver em Angola. Não pode ser tão desgraçado assim. Porque aquilo que você está vendo, aquele debate, aí está o acento da desgraça. Tem que se questionar no orçamento, quando você olha serviços comunitários e proteção social, pergunte à ministra quais são os equipamentos sociais que vocês têm hoje, quais os custos de operação, de manutenção desses equipamentos, da sua área. Equipamentos sociais dessa área, onde está a casa de amparo à mãe solteira, onde está a casa de amparo à comunidade indígena, a comunidade indígena, os nossos autóctones, às vezes têm que viajar de uma província a outra. Era na era colonial que uma tribo tinha que ficar parada no seu lugar. Era na era colonial que o rei não podia visitar o outro reino. O reino do Congo não podia visitar o reino Ombundo, o reino Bailundo. Não podia visitar o reino Chokwe. A pergunta é, nesse orçamento, qual tratamento vocês prevêem dar aos reinos? Qual tratamento darão aos sobas? Qual tratamento darão ao idoso? Qual é a política pública desse orçamento que incide no bem-estar e na dignidade do idoso? Onde estão os clubes da terceira idade? Porque vocês vão ter as vossas amantes, vão criar piscina nas vossas casas, vão ter os exercícios necessários para envelhecer com dignidade, vocês vão sair do país para tratamento fora, e aqueles que esse ano vão envelhecer, vão para a velhice, vão para a reforma. Qual é a política adotada para após a vida laboral, quando ir para a reforma, para que, Vossa Excelência, se os senhores não sabem, 30% dos que vão para a reforma, no primeiro ano vão a óbito. Porque a vida monótona do vosso governo mata. Esses que vos bajulam, esses deputados, se forem para a reforma, 30% deles vão morrer. Porque a vossa forma de pensar é nociva à nossa república, à nossa nação. Esse é um homem de oposição a falar no plenário.